Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui nesse pequeno vídeo para reforçar alguns aspectos de folha de pagamento, para que então a gente tenha a base para a gente poder fazer algumas atividades na nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação, na verdade, que eu desenvolvi, para que a gente possa retomar alguns aspectos de folha de pagamento. Eu acredito que vocês todos já estão vendo. Então, vamos falar sobre folha. A gente vai retomar alguns aspectos que a gente já viu anteriormente em sala de aula, e a gente vai aprender um pouquinho mais na aula de hoje. Sobre a folha de pagamento, a gente já viu que existem, na verdade, três modalidades de jornada de trabalho. A primeira delas é aquela em que o funcionário trabalha 220 horas por mês, isso corresponde a aproximadamente 44 horas por semana, e que dá mais ou menos cerca de 8 horas de segunda a sexta e 4 horas ao sábado. Quando isso acontece, a CLT prevê no seu artigo 59 que o funcionário pode fazer até 2 horas suplementares e que essas horas que são suplementares, elas serão acrescidas de 50% da remuneração normal. Ou seja, o funcionário vai receber 1 hora de hora extra mais 50% desse valor. É importante lembrar que existem algumas empresas que não trabalham com pagamento de hora extra, porque está previsto a compensação de jornada semestral. Então, o funcionário trabalha com banco de horas, podendo compensar durante um semestre as horas que foram feitas suplementares. Lembrando que, quando a gente trabalha com horas suplementares, isso quer dizer que, ao longo de um dia, o funcionário pode trabalhar cerca de até 10 horas diárias. Uma segunda modalidade de trabalho, de jornada de trabalho, é o trabalho que é de 30 horas por semana. Normalmente, o funcionário que trabalha 30 horas por semana, ele vai trabalhar 5 dias por semana e aproximadamente 6 horas por dia. Lembrando que se o funcionário trabalha até 26 horas, ele pode ainda fazer cerca de 6 horas extras nessa jornada de trabalho. A terceira modalidade de trabalho é o chamado trabalho intermitente. Neste caso, o funcionário não tem um vínculo diário com a empresa. Ele pode ser ocasionalmente convocado para prestar seus serviços. E uma vez convocado, ele pode ter até 3 dias úteis para responder com seu interesse ou indisponibilidade para prestar o serviço. Ele pode também prestar seu serviço com alternâncias de períodos, também eventualmente em alguns dias. Bom, sabendo essas três modalidades de trabalho que a gente tem, é importante a gente saber que dentro do conceito de folha de pagamento, a gente divide ela em três grandes blocos. Nós temos as vantagens e vencimentos, nós temos também os chamados descontos direto na folha, e a gente tem uma outra parte que são de encargos sociais ou direitos previstos constitucionalmente. No rol de vencimentos, nós temos o nosso salário, que pode ser numa modalidade fixa, se o salário é acordado mensalmente, ou você também pode trabalhar com o chamado horista, em que o salário pode ter algumas variações em decorrência das horas trabalhadas. Nós temos também como modalidade de salário variável, dentro do conceito de salário, o salário que é pago por dia. Neste caso, o funcionário, ele é pago por cada dia que ele presta o seu serviço. Nós temos ainda, dentro do conceito de vencimento, as comissões, as horas extras, o descanso semanal remunerado e outras vantagens que a gente vai ver nas próximas aulas. No conceito de descontos, ou seja, aqueles em que se desconta direto da folha e que o funcionário normalmente paga, os dois principais que a gente vai conhecer é o INSS e o Imposto de Renda retido na fonte. Dentro dos encargos sociais, que não são descontados dos funcionários, mas são previstos constitucionalmente, nós temos como primeiro direito o 13º salário, que nós veremos que ele paga em 2 parcelas ao longo do ano, as férias, que podem ser pagas e separadas eventualmente conforme acordos contratuais, sendo dividido na primeira em um período mais longo e as outras podendo ser usufruídas com períodos mais pequenos, intervalos mais pequenos de tempo. Nós temos também o INSS empresa, ou INSS patronal, que é recolhido em virtude de previsão constitucional, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No entanto, no nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre vantagens e vencimentos. As primeiras vantagens e vencimentos que a gente costuma dizer é o salário. O salário pode ser numa modalidade fixa, se o acordo é mensal, mas também o salário pode ter algumas pequenas variações se esse funcionário é contratado por hora ou por dia de trabalho. Outras tantas remunerações ou outras tantas vantagens que a gente costuma ter, elas são chamadas de
variáveis, ou seja, a comissão vai depender da eficiência, as horas extras vai depender da necessidade de horas suplementares, e o descanso semanal remunerado, quando não está previsto dentro do salário mensal, ele irá depender de outras vantagens ou de outros vencimentos que estão variáveis na folha. O primeiro vencimento que a gente vai falar na aula de hoje é sobre o salário. Então, o que a gente tem que saber? Que quando a funcionária recebe um salário mensal, o DSR já está incluso dentro desse acordo contratual. Dessa maneira, a gente não precisa calcular separadamente. No entanto, quando o funcionário é horista, paga-se, ou seja, apura-se o valor das horas prestadas, e sobre as horas prestadas, a gente tem que acrescer o dia de descanso semanal remunerado desse funcionário. A mesma coisa acontece quando o nosso funcionário, ele é um diarista. Então, paga-se as diárias que foram realizadas ao longo do período, e aí, além disso, se prevê os dias de DSR do mês, se caso for pago por mês, para serem acrescentados àquele período de competência. O segundo vencimento, ele já é um vencimento variável. Sendo um vencimento variável, a gente já prevê que exista o DSR adicionado nas comissões. Então, quando a gente tem um contrato que é de comissão, a gente costuma dizer que o comissionista, ele pode ser aquele comissionista puro, ou seja, ele não tem salário fixo, ele só recebe pela eficiência do trabalho. No entanto, a CLT ainda prevê que se ele não atender o mínimo de salário, que é o salário mínimo nacional ou o piso da categoria, mesmo que ele não tenha o vencimento mínimo desse salário, a empresa deve subsidiar o restante, ou seja, se ele não atendeu o piso mínimo da categoria, será o encargo da empresa pagar a diferença. Lembrando que se o comissionista é puro, a empresa, pagando essa diferença pelo não alcance de meta, ela não pode descontar nos períodos seguintes, se caso ele excedeu o piso mínimo da categoria. A gente também tem a modalidade de prestação de serviço comissionado como comissionista misto. Neste caso, haverá o salário acordado e também haverá a parcela no que se refere às comissões. Então, o funcionário terá o mínimo garantido e mais o excedente no que se refere ao que ele produziu de eficiência naquele período. Lembrando que, como eu já falei para vocês, quando o funcionário tiver a comissão acrescentada no salário fixo, essa parte de comissão tem que existir um acréscimo de DSR somente sobre o valor da comissão. Horas extras. Então, para aquelas empresas em que não trabalham com banco de horas, será acrescido horas suplementares e que serão pagas por elas. As horas extras, elas incidem sobre duas vantagens, que é sobre o salário que é fixo e também sobre as comissões quando elas existirem, né? Então, quando a gente está falando só em salário fixo, o funcionário irá receber 50% a mais do valor da hora se ele trabalhar em dias normais. Se em caso essa hora extra for realizada em domingos e feriados, a hora do salário ele será acrescida em 100%, ou seja, pagará o dobro da hora para esse funcionário que trabalhou nesse período. No entanto, quando o funcionário tem uma parte que é fixa e outra parte comissionada, as coisas têm uma pequena mudança, né? Uma pequena distinção. Então, quando a gente calcula a hora extra, ela deve ser calculada sobre o valor que é fixo do salário e também sobre a parte comissionada. Só que as bases mudam, então não se pode somar essas duas vantagens e calcular a hora extra. Porque quando o funcionário é comissionado, sobre o valor da comissão, existe uma hora extra, só que ela é paga pela metade do valor da comissão. Então, calcula-se o valor da comissão, encontra-se o valor da hora da comissão, e essa comissão, ela tem um pequeno detalhe, que, na verdade, quando a gente calcula a hora comissionada, nós calculamos pelas horas que foram efetivamente trabalhadas no mês, ou seja, a gente acrescenta sobre a jornada de 220, mais a hora extra do período, encontra o valor da hora comissão e a gente calcula metade do valor para acrescentar como hora extra. Em domingos e feriados, a gente duplica esse valor, ou seja, a gente paga a hora cheia da comissão para esse funcionário.
Sobre o descanso semanal remunerado. Então, a gente falou já que o DSR, ele já está previsto para aquele funcionário que recebe o salário fixo, mas quando ele tem outras vantagens, como acontece com hora extra e com comissões, nós temos que calcular o DSR sobre essa vantagem também. Então, o descanso semanal remunerado é previsto constitucionalmente e ele, na verdade, são 24 horas de descanso que o funcionário tem, sendo essas horas preferencialmente aos domingos. Lembrando vocês, então, quando a gente está trabalhando com comissão, hora extra e outros adicionais, como acontece, por exemplo, com o adicional noturno, nós temos que adicionar DSR nessas vantagens. Vamos continuar. Exemplo para a gente poder continuar. Bom, nós trabalhamos agora com a empresa UEM CRC Limitada. Ela possui um funcionário e esse funcionário tem um salário fixo de R$ 1.500 por mês. Esse funcionário trabalha 44 horas semanais, ou seja, 220 horas por mês, sendo 4 horas de segunda a sexta, 8 horas de segunda a sexta, 4 horas aos sábados. O funcionário, ele tem um acordo contratual de que ele vai receber 2% de salário, 2% de comissão sobre as vendas que ele realizou. E, além disso, a gente sabe que nesse período foram vendidos cerca de R$ 90 mil em produtos, em serviços, em mercadorias e por aí vai. É importante a gente lembrar que quando a gente vai fazer o cálculo da folha, o que a gente tem que pegar? Um calendário e a gente tem que verificar os dias que são úteis e os dias não úteis do mês. Para quê? Para a gente poder saber se houver a necessidade de calcular DSR, como calcular esse DSR. Então, vamos lá. Exemplo. Então, primeira coisa que a gente sabe desse funcionário é que ele tem um salário fixo mensal de R$ 1.500 por mês. Além do salário fixo, a gente viu também que o nosso funcionário é comissionista. Então, a comissão dele é de 2% sobre o valor das vendas. Bom, nosso funcionário vendeu R$ 90 mil, 2%, ele vai receber mais R$ 1.800 de comissão. E o que a gente aprendeu também? Que quando tem a parte do salário que é variável, a gente tem que calcular o nosso DSR. Então, novidade na nossa aula de hoje, como calcular o DSR? O DSR ele vai depender de 2 fatores. Os dias úteis do mês e os dias não úteis do mês, que são os domingos e feriados. Então, o que a gente faz para calcular o DSR? Nós pegamos a parcela que até então não tem o DSR incluso, que no nosso caso é a nossa comissão, R$ 1.800. Nós vamos dividir essa comissão pelos dias úteis do mês, que a gente sabe que são 25 dias úteis, e nós iremos multiplicar pelos dias não úteis, que a gente sabe que no nosso caso aqui são 5 dias. Então, R$ 1.800 dividido por 25 dias úteis multiplicados por 25 dias não úteis, totaliza R$ 360. Nesse caso, o total de vantagens da nossa folha de pagamento será de R$ 3.660. Então o que a gente vê nesse exemplo? Que parte de salário fixo já tem DSR, mas se esse funcionário tiver outros salários, outras vantagens variáveis, a gente tem que incluir o nosso DSR. Exemplo 2, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Nós temos ainda o ENCRC com esse mesmo funcionário que recebe R$ 1.500 por mês, que trabalha 8 horas de segunda a sexta, que trabalha 4 horas aos sábados, isso quer dizer que ele trabalha aproximadamente 220 horas por mês. Ele tem comissão de 2% sobre as vendas, continua vendendo R$ 90 mil por mês, mas o que aconteceu nesse mês? Ele trabalhou 24 horas extras. Essas horas extras serão em dias normais, não serão em domingos e feriados. Então, a gente sabe que essas horas extras serão acrescidas em 50% do valor da hora. E nesse mês ele possui 25 dias úteis e 5 dias não úteis. Vamos ver o que muda na nossa folha? Então, primeira coisa, começando do começo, salário fixo mensal de R$ 1.500. Segunda coisa, comissão. O nosso funcionário recebe 90 mil reais, vendeu 90 mil reais naquele mês e recebe 2% de comissão sobre as vendas, totalizando R$ 1.800. Terceira coisa, DSR da comissão. Fran, eu não posso calcular tudo junto depois? Não, calcula assim.
O DSR da comissão nada mais é do que o valor da comissão dividido pelos dias úteis daquele mês e multiplicados pelos dias que não são úteis daquele mês. A gente já viu, conforme o exemplo anterior, que é de R$360. E se tudo estivesse perfeito, a gente acabaria a nossa folha, né, as vantagens aqui. Não terminamos porque a gente tem as nossas horas extras. E o que a gente aprendeu até então? Que a hora extra ela tem que ser dividida em duas fases. Primeiro, a hora extra paga sobre o salário fixo e a hora extra paga sobre a comissão. Então, primeira coisa a gente viu que quando a gente vai calcular a hora extra, a gente pega o salário fixo e a gente divide pelas horas contratadas. Horas contratadas serão de 220 horas mês. Lembra que a gente viu que no regime de salário fixo de 44 horas semanais, o acordo pré-estabelecido é de 220 horas por mês? Então, a gente vai pegar o salário fixo, dividir por 220 horas, e aí sim, a gente aplica sobre a quantidade de horas, 24 horas extras, e aplica 50% a mais, ou seja, esse 1,5 nada mais é do que pegar o valor da hora e aplicar 50%. Então, as horas extras sobre o salário fixo, neste caso aqui, somarão R$ 245,45. Fran, acabou aqui? Não. Por quê? Porque a gente tem que calcular a hora extra da comissão. Afinal, pode ser que esse funcionário fez hora extra e recebeu comissão durante essa hora extra, né? Então, a gente calcula também as horas extras sobre a comissão. Só que a gente viu que quando essas horas extras, elas acontecem em dias normais, e quando são sobre a comissão, a gente não paga a hora cheia, lembra? A gente paga metade da hora. Então, o que a gente tem como base quando a gente calcula a nossa extra sobre a comissão? Nós usamos o valor da comissão, que são R$ 1.800, e a gente divide pelas horas trabalhadas no mês. As horas trabalhadas no mês somam 200. E aí tem um pequeno detalhe, talvez tenha um pequeno ajuste, vou pedir depois para vocês fazerem esse cálculo, 244 horas, porque são 220, dividido por, 220 mais 24 horas, e a gente faz o quê? Encontra o valor da hora efetivamente trabalhada, 1.800, dividido por 244, não 245, multiplica por 24 horas, que são as horas extras, só que a gente não excede 50%, a gente paga metade dessa hora. Então, neste caso, a gente tem aproximadamente R$ 88,00 de hora extra sobre a comissão. E outra coisa que a gente viu é que, assim como a gente paga DSR da comissão, o que a gente tem que fazer? Pagar DSR da hora extra. Então, o DSR da hora extra vai ser calculado de forma muito parecida com o que a gente já viu anteriormente. Então, a gente soma hora extra sobre salário fixo, mais hora extra sobre comissão, divide pelos dias úteis e multiplica pelos dias não úteis. No final das contas, se a gente soma todas essas vantagens, a gente vai ter a nossa folha com o valor de R$ 4.060,33. Eu vou pedir para vocês recalcularem isso, porque a gente tem uma hora que eu adicionei indevidamente, então seriam 244 horas lá nas horas extras sobre a comissão. Vocês verão que tem um pequena diferença, mas a lógica de raciocínio é essa que a gente viu na nossa aula de hoje. Existe aí, a gente vai deixar para a próxima aula uma pequena lista de exercícios. Vou pedir para vocês fazerem, tudo bem? Até a nossa próxima aula.